Muito bem, pessoal, estamos de volta, mas vamos direto para a tela. Vamos ver como que vai ficar nosso recurso em sentido estrito, então, em favor da nossa cliente da Jerusa. Endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, tracinho, vara criminal do Tribunal do Júri da comarca D, tracinho, nós não sabemos onde que ocorreu esse fato. Identificação do feito, nós vamos colocar lá o processo número, recorrente, Jerusa. Introdução, olha como que nós vai ficar. Ó. Jerusa, vírgula, já qualificada nos autos do processo que lhe move o Ministério Público, por seu advogado formalmente constituído que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, inconformado com a respeitável decisão que pronunciou a recorrente, interpor tempestivamente o presente recurso em distrito, com base no artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, tendo em vista não se conformar com referida decisão, a lá o juízo de retratação. Requer, em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a reforma da decisão e, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja recebido o presente recurso e encaminhado ao egrégio Tribunal de Justiça para regular processamento. Você vai pedir com educação, termos em que pede deferimento. Local e a data, 9 de agosto de 2013, advogado OAB. Pessoal, olha aqui para mim, você vai colocar a data tanto na petição de interposição quanto nas razões recursais. Razões de recurso em sentido estrito, recorrente, Jerusa, recorrido, Ministério Público. Processo número, você não vai colocar um número, não vai inventar um número, pelo amor de Deus, para eles não acharem que você está querendo identificar a peça. Egrégio Tribunal, colenda Câmara, ínclitos desembargadores. Dos fatos. A recorrente, atrasada para importante compromisso profissional, dirige seu carro bastante preocupada, mas respeitando os limites de velocidade. Em uma via de mão dupla, a recorrente decide ultrapassar o carro à sua frente, o qual estava abaixo da velocidade permitida. Para realizar a referida manobra, entretanto, a recorrente, segundo consta dos autos, não teria ligado a respectiva seta luminosa sinalizadora do veículo e, no momento da ultrapassagem, teria atingido o Diogo. Vejam vocês que a gente coloca tudo na hipótese, não afirmando. Atingido o Diogo. Motociclista que, aí o Diogo nós vamos jogar a culpa nas costas dele. Motociclista que, em alta velocidade, conduzia sua moto no sentido oposto da via. Não obstante a presteza no socorro que veio após o chamado da própria recorrente e demais testemunhas, Diogo falece em razão dos ferimentos sofridos pela colisão. Instaurado o inquérito policial, após a investigação, a recorrente foi denunciada, sendo-lhe imputada a prática do delito de homicídio doloso simples, na modalidade de dolo eventual, nos termos dos artigos 121, combinado com o artigo 18, inciso 1, parte final, ambos do Código Penal. Argumentou o ilustre membro do parquê a imprevisão da recorrente acerca do resultado que poderia causar ao não ligar a seta do veículo para realizar a ultrapassagem, além de não atentar para o trânsito em sentido contrário. A denúncia foi recebida pelo juiz competente e todos os atos processuais exigidos em lei foram regularmente praticados. Fim da instrução, ocorreu a pronúncia da recorrente. Contudo, nobres julgadores, essa é a frase que você tem que saber. Data vênia, o julgador de primeiro grau não atuou com o costumeiro acerto, devendo a decisão de pronúncia ser reformada pelas razões de fato e de direito que seguem. Das preliminares. Inicialmente, deve ser levado em consideração que a tragédia que ocorreu com o Diogo se deu por culpa exclusiva da vítima, sendo certo que o fato da recorrente não ter dado seta em nada alterou a dinâmica dos fatos, e não foi causa da morte da vítima, pois, nos termos do artigo 13, caput do Código Penal, você tem que conhecer esse artigo, querido, querida, amiguinho, amiguinha. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E,
considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Volta aqui para mim. O fato dela não ter dado seta, isso não foi causa do evento morte. Então isso não pode ser imputado a Jerusa. Você tem que conhecer esse artigo 13. Você tem que levar ele para a sua prova. Isso vai te levar à sua aprovação. Vamos para a tela de novo, Além disso, o acidente somente ocorreu porque o motociclista vítima dirigia na direção contrária em alta velocidade. Sendo assim, se a vítima tivesse respeitado os limites de velocidade, haveria possibilidade de manobra para evitar a colisão. Desse modo, deve a recorrente ser absolvida sumariamente, nos termos do artigo 415, inciso 2 do Código de Processo Penal, tendo em vista estar provado não ser a autora do crime. Do mérito. Vencida a fase da análise da preliminar, no mérito deve ser observado, nobres julgadores, que caso se insista que a recorrente tenha sido autora do crime, não pode ser sua conduta definida como dolosa, mas sim culposa. Isso porque o dolo eventual exige, além da previsão do resultado, que o agente assuma o risco pela ocorrência do mesmo, conforme artigo 18, inciso 1, parte final do Código Penal. E o fato da recorrente estar dirigindo o seu veículo de forma bastante preocupada e respeitando os limites de velocidade, afasta qualquer possibilidade de se entender que a recorrente assumiu o risco de produzir o resultado. Volta aqui para mim. Ficou bonito esse parágrafo, fala a verdade. Ficou bonito. Aí você vai falar assim, porque você é professor, porque você sabe. Tudo que eu escrevi aí, eu tirei do problema. Esse artigo 18 foi mencionado pelo examinador. Eu não inventei nada, nada saiu da minha cabeça. Tudo eu tirei do problema. É claro que você que optou por fazer a prova de direito penal é porque presumo que é a matéria que você tem mais familiaridade. Artigo 18 é um artigo famoso que nós temos que saber o que é dolo. Dolo direto e dolo eventual. Eu estou só transcrevendo aqui aquilo que o examinador já me deu. Perfeito? Olha como que dá para fazer uma coisa bonita com aquilo que o examinador dá para a gente. Perfeito? Vamos de novo para a tela, Nesse sentido, afastando-se o dolo eventual, a conduta da recorrente amolda-se, em tese, àquela descrita no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que prescreve agora eu vou escrever o que está no artigo. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, razão pela qual ela deve responder pela prática apenas de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Do mérito ainda. Em consequência, não havendo crime doloso contra a vida, o tribunal do júri não é competente para apreciar a questão, razão pela qual deve ocorrer a desclassificação, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, que prescreve que, quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime doloso contra a vida e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Volta aqui para mim. Se você não sabia que tinha esse artigo 419, mas se você sabe que nós estamos diante de um crime que é de competência do tribunal do júri, você vai lendo os artigos, chega uma hora que você tropeça nele. E você sabe que você tem que colocar. E você faz a peça sem ter que inventar nada, sem ter que decorar nada. Só transcrevendo aquilo que está no problema e aquilo que você encontra no código que você terá nas suas mãos. Perfeito? Do pedido. Diante do todo exposto, nobres julgadores, requer seja presente recurso conhecido e provido, reformando a decisão de pronúncia, devendo a recorrente ser absolvida sumariamente, reconhecendo-se que não foi ela a autora do crime, com fundamento no artigo 415, inciso 2 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o entendimento dessa Corte, o que não se acredita, requer que seja a conduta da recorrente desclassificada de homicídio simples doloso do artigo 121, combinado com o artigo 18, inciso 1, parte final, ambos do Código Penal, para o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Termos em que pede deferimento. Comarca,
9 de agosto de 2013, advogado OAB. O examinador nesse aqui, ele estava extremamente feliz. Ele estava amando e sendo amado, ele estava achando tudo bonito. Esse problema aqui foi bem facinho, você concorda comigo? Poucas teses para você ter que levantar, poucos argumentos. Eu acho que o pessoal que foi fazer essa prova até falou, ixi, deve ter alguma pegadinha, porque é pouca coisa que eu tenho que alegar. Porém, pode ser que aconteça que o seu examinador também esteja com um coração super lindo, leve, solto e também te presenteie com uma peça dessa. Perfeito? Sendo fácil, sendo difícil, você estará preparado, você vai passar nesse concurso e eu tenho certeza que nesse momento até aqueles que não creem estão dizendo amém. Beleza? Certo? Pessoal, muito obrigado, bons estudos, força, 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 foco e fé. Continua firme aí nos seus estudos, continua firme, está chegando, está quase acabando e eu tenho certeza que você vai chegar na sua aprovação. Um abraço, vai dar uma descansada ou vai estudar, vai fazer aquilo que você precisa fazer agora e eu te vejo na próxima aula. Valeu!